Por que Freud, que não era nem pedagogo nem professor, acabou influenciando a educação? Neste vídeo e no próximo, vamos abordar alguns dos principais conceitos da psicanálise e suas contribuições para essa área. A prática clínica inventada por Freud, chamada psicanálise, provou que algumas doenças graves, como paralisias, desmaios e outros sintomas físicos sem causa orgânica definida, poderiam ser tratados a partir da fala. Freud, que era médico neurologista, tomou como objeto de estudos a histeria. No começo, pensava-se que esta doença acometia apenas mulheres, por isso histeria, já que hystera quer dizer útero em grego. Na era vitoriana, que coincide com o reinado da Rainha Vitória na Inglaterra, a Europa inteira atravessou grandes transformações no seu modo de vida, a partir das revoluções industrial e francesa. Mas ainda havia uma moral puritana muito severa. A liberdade e o prazer eram exaltados, mas ainda imperavam o recato e a austeridade, especialmente para as mulheres. Essa dupla mensagem provocava sofrimento a elas, que passaram a circular por outros espaços que não apenas o da casa, mas ainda tinham seus corpos e desejos vigiados. No estudo da histeria, Freud desenvolveu uma perspectiva sobre a experiência psíquica, na qual forças inconciliáveis estão em luta. A psicanálise produziu, assim, um conjunto de ideias acerca de como nos tornamos o que somos, ou de como nos constituímos como sujeitos que agem, se expressam, se relacionam, tomam decisões e pensam sobre o mundo. Nesse sentido, a psicanálise pode ser entendida como uma teoria do desenvolvimento, pois apresenta teses sobre o nosso percurso desde recém-nascidos até a fase adulta. Da mesma forma que outros teóricos como Piaget e Vygotsky, Freud também deu destaque à fragilidade dos recém-nascidos humanos e às consequências dessa singularidade para o nosso desenvolvimento. Para Piaget, essa fragilidade justificaria a construção de esquemas cognitivos. Para Vygotsky, a mediação cultural. Já para Freud, é a dinâmica afetiva que nos permite sobreviver à fragilidade com que viemos ao mundo. Em outras palavras, só porque os pais, ou a quem couber os primeiros cuidados, amam o recém-nascido, é que ele consegue sobreviver. Essa condição nos coloca precocemente numa espécie de jogo de satisfação de desejos, ou do que Freud chama de pulsões, que são a expressão física e subjetiva dos desejos. Nesse processo, vamos estruturando nossa subjetividade, ou nosso eu, de acordo com fantasias sobre sermos amados ou desejados, sobre termos nossas necessidades pulsionais satisfeitas, ou sermos punidos, recriminados ou abandonados. Mas não estamos inteiramente no comando. Somos também movidos por forças que desconhecemos e que Freud denomina como forças inconscientes. Essas forças seriam tão mais abundantes do que as conscientes que ele as exemplifica segundo a metáfora do iceberg, em que há uma porção sempre oculta, seguida de uma porção que flutua entre oculta e exposta, e uma porção permanentemente à vista. Na estruturação da nossa subjetividade, segundo Freud, haveria uma constante tentativa de síntese entre a necessidade de amor pleno e a satisfação completa e, por outro lado, as exigências morais e o medo da recriminação social. Quando a balança pende para o lado da satisfação e desconhece as exigências sociais, estaríamos atuando de acordo com o que Freud chamava de processo primário. Quando, ao invés disso, submetemos nossos desejos ao crivo da moralidade e da adequação social, estamos agindo pelo processo secundário. No percurso entre um princípio e outro, a criança passaria por diferentes fases que Freud chamou de fases psicossexuais e que estão relacionadas ao processo de erogenização do corpo e de estruturação da nossa personalidade. Na primeira delas, a fase oral, o bebê concentra sua satisfação a partir da boca,
principalmente com o efeito da amamentação. Por encontrar satisfação através da sucção, o bebê tenderá a estimular esta região, mesmo quando não está se alimentando. A segunda fase é a anal, quando a criança pequena começa a controlar os esfíncteres uretral e retal e desenvolve o sentido do autocontrole e da relação entre palavra e ação. É também a fase em que a criança se inicia na fala. A terceira fase é a fálica, quando a criança descobre o órgão genital e costuma tocá-lo com frequência. É também quando começa a perceber que existem padrões de moralidade social que tornam certos gestos inadequados em certas ocasiões. Nessa fase, a criança se torna curiosa sobre a sexualidade e o nascimento dos bebês, interrogando e desenvolvendo teorias a respeito desse tema. Na sequência desse período, as figuras materna e paterna serão investidas de expectativas afetivas. Em geral, a mãe representa a expectativa de amor e de satisfação, e o pai a de proibição, punição ou recriminação. Este momento, Freud chama de complexo de Édipo, fazendo referência ao mito grego em que, inadvertidamente, Édipo esposa a mãe e mata o pai. Em outras palavras, seria esta a mitologia que impera no nosso inconsciente. Viver num mundo em que possamos receber amor tão pleno como materno e ficarmos tão satisfeitos como um bebê no colo da mãe, sem ter que enfrentar as exigências e leis sociais. Todas as nossas fantasias ou ideias conscientes sobre nós mesmos seriam modificações desse mito primordial, no intuito de deixá-lo socialmente mais aceitável. Por fim, como consequência do complexo de Édipo, entraríamos numa fase de latência, quando as questões sexuais foram tão empurradas para o inconsciente que seriam esquecidas por um tempo. Este costuma ser o período em que a criança entra na escola e vai encontrar satisfação a partir de jogos e de brincadeiras que, através dos mecanismos de defesa do ego, perdem seu caráter sexual e vão simbolizar regras e padrões de conduta sociais não imediatamente reconhecidos como sexuais. Só a partir da puberdade e da adolescência, então, nosso desenvolvimento sexual estaria completo e entraríamos na fase genital, quando seríamos capazes de compatibilizar a nossa condição de seres sexuais com as exigências morais, e quando a percepção de sermos amados se amplifica e passa a significar também o reconhecimento estudantil, profissional, econômico, cultural, etc. No próximo vídeo, vamos falar sobre a influência da teoria de Freud para pensarmos a educação.